Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Detona Will. Aqui quem fala é o Tovar. Aqui quem fala é o Terry. E aqui quem fala é o Mike. E você está ouvindo o primeiro Anycast Lovers. Nesse primeiro cast a gente vai discutir sobre os rumores, causos, lorotas sobre Zelda U. Ele sai ou não sai? E aí? Cara, eu acho que ele sai, mas ele sai primeiro pro PS4. Pro PS4? Eu acho que é pro PC, velho. Eu acho que sai na Steam. Eu também Eu acho. tinha boa. Eu li boatos que vai sair na Steam. Eu vou ter que mandar meu Atari pro concerto, porque eu acho que vai sair pro Atari também, cara. Rapaz, mas ó, tá um rumor nisso daí de que vai sair pro NX e pro Wii U, né? Eu acho que pode ser que saia sim. Porque... Eu acho que Pode falar. Eu acho que é quase confirmado, né? Porque eles fizeram isso já no Twilight, então provavelmente eles vão reaproveitar essa questão de lançar para duas plataformas de uma vez. Até pra ter um line-up, né? Pra ter jogo no lançamento. Senão não vai vender no lançamento. Sim, exatamente. Eu acho até que faz sentido sair para os dois consoles, né? Porque é uma situação muito parecida da Nintendo atualmente do que quando era na época do Kirby, né? Que o Kirby também foi fraco de vendas, então a Nintendo fez meio que essa jogada de lançar o Twilight no final da geração do Kirby e fazer uma adaptação posteriormente pro Wii, né? É. O que vai ter no NX aí provavelmente vai ser um Zelda U ou talvez um Zelda NX e um Super Mario também no estilo do Super Mario Wii, com certeza vai ter. Então eu acho que é bem plausível esse rumor. Talvez até estão dizendo aí até que a gente vai poder jogar com a Lincoln. Cara, isso é legal. É. Eu preferia que pudesse jogar, ou ter a opção de uma história paralela com a Zelda também, né? Tipo eles fizeram no Skyward Sword, que você tem a Zelda participando da aventura paralela, só que você não controla ela em hora nenhuma, então você não sabe exatamente o que ela passou ali, né? Seria interessante ter essa outra visão, né? Daria um gás novo até, né, na trama, assim, no jogo do Zelda. É. Uma coisa interessante, né, a se pensar também nessa questão de sair para os dois consoles é porque no caso do Wii U, né, tem o Gamepad, então a gente já viu que o mapa vai ser no Gamepad, mas e no NX, ele vai ser o quê? Né, vai ter o mapa onde eles vão colocar um HUD na tela, como vai ser o controle para isso? Porque no caso do Twilight foi feita uma adaptação, né, para o controle do Wii, para o Remote. Mas no NX a gente não sabe nada ainda com relação a isso, né? E é aí que entra o problema que eu acho que compromete um pouquinho essa ideia do Zelda U no NX também e no Wii U, né? Porque você tem a mudança, uma mudança grande aí, até de repente na mudança do NX aceitando um 4K, será que eles vão adaptar? Se for aceitar o 4K mesmo, entendeu? Será que eles vão adaptar o controle, que hoje é no Gamepad, a telinha com o mapa e tudo mais, os itens? Será que eles vão adaptar para o NX ou eles vão lançar o Zelda U já pensando no NX e não vão usar o Gamepad, entendeu? Pensando por um lado mais técnico, eu acho até meio complicado, né, como que vai ser feito esse port, porque assim, se ele for produzido no Wii U, ele tem uma arquitetura própria do Wii U, e segundo os rumores também sobre o NX, ele vai usar um processador aí que é a arquitetura x86, que é parecido aí com a arquitetura do Play 4 e do Xbox One. Então o port para ele seria extremamente complicado. Então como é que a Nintendo vai lidar com isso se realmente lançar para os dois consoles, né? Provavelmente a engine vai cobrir isso daí, né? Essa migração. Mas aí tem que ter uma engine para isso daí. Aí a Nintendo acho que vai guardar 7 chaves disso daí, né? Isso eu acho que a gente vai demorar bastante para ver ainda, provavelmente na E3 ou somente depois até da E3. Provável, né? Isso se o NX e tudo mostrar na E3, né? Tem essa, a gente tá falando, mas ninguém ainda sabe. Sim. Uma coisa que eu gostaria de comentar, não sei se todo mundo chegou a ver, que foi dito, né, em uma das apresentações do Zelda U, que eles gostariam de deixar um mundo aberto, mas parecido com o que foi o primeiro Zelda, né, na época do Nintendinho, que agora eles têm hardware para isso. E saiu uma imagem de comparação do Zelda U, do Link no penhasco, e um desenho que tinha do Zelda do NES,
que ele também tá no penhasco, num cenário extremamente parecido. Então eu achei muito legal essa referência que a Nintendo Você fez. tem o link desse... Tenho. o link. Você tem o link? Dessa vez eu mando o link pra você. Show de bola. Que aí a gente coloca no post aí também, pro pessoal ver. Só pra galera entender a piada, sempre eu peço o link e me fazem o favor de mandarem o link. Ah, mas você pediu o link? Ficou claro, né? Literalmente o link. Então eu achei muito, muito legal mesmo essa referência aí ao Zelda do Nintendinho. E seria legal também. Talvez eles adotem a mesma coisa que eles fizeram no 3DS do Link revisitar um cenário antigo, né? É no 3DS Sim. que isso acontece, não é? Sim, ele vai pra mesma terra, mesma época, digamos assim. Do Link to o the jogo Past. Exato, exatamente. A Nintendo também, ela é muito boa em fazer referência dela mesma nos jogos dela, né? A gente tem vários exemplos aí. Sim, sim. E sempre tem aqueles easter eggs de um jogo do Zelda referenciando outros, né? Até outras franquias também, né? Exato. Inclusive tem uma matéria lá no site da Nintendo Lovers sobre easter eggs, deem uma olhada lá depois. É, isso aí. Inclusive tem um monte de matéria lá no site da New Lovers. Dê uma olhada depois. Começa por aí. Outra coisa que é bem bacana mesmo, quando eles lançaram o primeiro, não era nem trailer, né? Segundo a Nintendo tava rodando em game ali, aquele vídeo do Link parado num cavalo, que tinha grama e tudo mais. Então teve vários sites aí, vários canais no YouTube que passaram a fazer análise, né, daquele cenário e ver o que tinha ali por trás, né? Se dava pra pegar alguma coisa. Então teve gente que pegou, acredita ter pego, na verdade, Gerudo Valley no fundo, Lake Hylia também, né? O que não seria nenhuma surpresa, já que tem todo Zelda. Dá pra ver uma cerca, uma barricada, que parece muito uma entrada do lago do Ocarina of Time. Aparentemente tem o castelo de Hyrule ali no fundo. E, enfim, a Death Mountain. Então, assim, o pessoal pegou assim, a imagem assim, ponto a ponto e foi meio que decifrando algumas coisas, tentando encontrar algumas coisas ali que pudesse falar algo sobre o jogo, já que a Nintendo não falou. Eu acho que o maior rumor que tem é que o Link vai ser mudo, né? Nossa, esse é o melhor rumor de todos, né? Eu acho que é bem improvável que isso aconteça. E que ele vai resgatar a Zelda. Eu acho que ele vai falar nessa versão, a Zelda vai ser do mal e ele vai pegar o Ganondorf. É melhor não, destruir a infância, né? Então vamos falar de coisa boa agora, vamos falar de TechPix, brincadeira. A câmera que te ajuda a fazer cast. Will, qual que é o tema de hoje, Will? Olha, o tema de hoje, meu amigo, ele é muito bom, porque o tema de hoje é Nintendo é para criança ou não é para criança? Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique, esconde, pique, cola e de pique. Tá. Nessa brincadeira também tem pique, bandeira amarelinha pra quem gosta de pular. E aquela brincadeira de beijar. Esse tema é foda, cara. Rapaz. Olha o mistério. Sentiu o mistério. Eu acho que a primeira coisa pra gente discutir aí é porque, assim, tem uma confusão entre hardcore, casual, jogo adulto, jogo infantil. Então eu queria abrir o podcast, se vocês me permitem, discutindo isso daí. Legal. Beleza? Então, Vamos, assim, bora. Bora. O termo hardcore, ele na verdade, ele surgiu inicialmente para definir um cara que jogava muito videogame, né? Então, tipo assim, um cara que passava 10 horas por dia jogando videogame, 12 horas por dia jogando videogame, aquele cara era um jogador hardcore. Agora, o cara que passava às vezes 15 minutos jogando e já desligava, ele já era um jogador mais casual. E aí, o que acontece? Com a evolução dos jogos, começou a também migrar esse termo para os jogos, né? Então aí você tinha os jogos hardcore e os jogos casuais. E num determinado momento isso daí conflitou com jogos infantis e jogos adultos. Eu não consigo entender muito. Porque o jogo hardcore, para mim, não sei se vocês concordam,
é um jogo que exige um determinado tempo e esforço pra você terminar. Concordo. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, igual outro dia eu joguei Donkey Kong Country Tropical Freeze. Porra, levei um tempo absurdo pra zerar ele. E foi muito difícil. Ele é um jogo casual ou ele é um jogo hardcore? Totalmente hardcore, cara. Donkey Kong sempre foi muito hardcore. Mas cara, ele tem um visual infantil. Sim, exato. Isso Lembrando que você zerou o jogo 100%, né? Deixe claro isso pra ostentar mesmo o suor que você derramou pra Falta isso. só mais 100. Só mais 100. Falta só mais 100. O que é mais fácil 100. de conseguir, porque você só tem que zerar de novo o jogo, sendo que você não pode ter nenhum amiguinho, ou Dix, ou Diddy Kong, ou Crank Kong. Você só tem um coração o jogo todo, a fase toda, né? É bem tranquilo, é sossegado. Tem umas fases que são mamão com açúcar. Bem casual. É bem casual, né? Não é É bem hardcore, casual. não é difícil. Mas pra mim, hardcore é aquele jogo complicado, difícil, que quem tá jogando vai ter que ter uma técnica pra jogar. Não é só simplesmente ligar que você vai zerar tranquilo. Que é um Kirby, por exemplo. É um jogo que é bem casual, bem fácil. Aí se compara com o Zelda, que eu já acho que é um jogo da Nintendo bem hardcore. Que eu acho que quem costumou jogando God of War do PlayStation não joga o Zelda. Porque é complicado. Mas aí Vai você exigir tem, técnica. o Michael, desculpa interromper, mas aí você tem, por exemplo, o jogador hardcore, por exemplo, ele pode jogar o Kirby por várias horas e ele é considerado um jogador hardcore. Mas o jogo em si, ele não é um jogo difícil, ele não é um jogo que depende de um esforço grande para você zerar. Claro que se você for zerar o 100% dele, pegando tudo que você tem direito para pegar, talvez, dependendo do Kirby, possa ser um jogo mais desafiador assim. Cara, eu acho que se você pegar, por exemplo, até o Angry Birds, ele pode ser considerado um jogo hardcore, se a gente for pensar, porque você pode jogar por horas e horas e horas, ele depende às vezes de habilidade, você tem que calcular certinho onde você vai jogar, se você quer pegar as 3 estrelas, se você quer derrubar tudo, então, fazer uma definição dessa, assim, o que é hardcore e o que é casual, é meio complicado, se você for analisar só o jogo em si. Sim, até falando da questão do Kirby, né? Como foi dito, tem jogo do Kirby, cara, que eu considero muito mais hardcore, né, em termos de dificuldade, muito mais hardcore do que o God of War na dificuldade normal mesmo. Então, assim, a versão do 3DS, né, putz, fugiu o nome da cabeça agora da versão do 3DS. Putz, enfim, a versão do 3DS do Kirby, ela, pra completar tudo que tem no jogo, realmente é muito complicado. Então leva muitas e muitas horas. Tem boss battle, depois você abre um real boss battle. Então é um jogo muito complicado mesmo de se completar. Sim. Eu tenho um amigo, pra você ter uma ideia, que ele zerou o Bloodborne, a série Dark Souls, e ele abandonou o Donkey Kong. Pra você ter uma ideia de dificuldade. Então, assim, o Donkey Kong... O Bloodborne fala pro Donkey Kong, me engravida? Me engravida, Donkey Kong! Eu acho que deve ser, né? Porque, assim, a questão hoje que eu acho que o pessoal tá definindo hardcore, eu queria entender os requisitos do pessoal pra definir o que é um jogo hardcore ou não. É ter sangue? É não ter? É um jogo ser gráfico realista? É não ter gráfico realista? Porque, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Mortal Kombat é um jogo hardcore? Pode ser, pode não ser. Pode ser. Mas se você Depende for voltar... Muito, né? Se você for voltar no Super Nintendo, por exemplo, a versão do Super Nintendo, ela é sem sangue. Você consegue liberar via código, mas ela é essencialmente sem sangue. E ele não deixa de ser um jogo hardcore por causa disso. Sim. Entendeu? Sim, exatamente. Você tem os fatalities até bizarro. O cara arranca o coração e não sai nenhum sangue. Não, mais bizarro do que sair 10 crânios, 5 costelas, 20 fêmurs nos brutalities, não tem, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Mas eu acho que a principal definição aí, né, do termo hardcore que a gente vê ultimamente não é nem por questão de dificuldade. Aliás, dificuldade é a última coisa que a galera vê. É mais pela questão de estilo de arte gráfica, né, cara? Então você vê
Os caras colocam aí uma câmera FPS com uma arma na mão ali, colocam um grafiquinho um pouco mais realista, pô, é hardcore. Mas o cara que tá falando isso é o cara que tem, sei lá, metade da minha idade e fala, eu vou comer sua mãe, tá ligado? Nossa, cara, isso dá raiva. Esses moleques. Quando você mata, é foda. Vou te Faço muito hackear. isso no GTA, cara. Puta, GTA é triste jogar online. Enfim, e assim, você pega um cara desse, por exemplo, mostra aí Super Mario 3D World, que pra você completar 100% é um negócio maldito mesmo. Você tem que jogar com todos os personagens, passar todas as fases pegando o topo da bandeira. É um negócio foda, cara. A Nintendo queria que você realmente desse sua alma pelo jogo. E Você um cara quer ver desse exemplo? não zera 3D World, entendeu? Você quer ver um exemplo, Terence? O GTA, por exemplo, os haters agora vão xingar a gente com força. Leandro, Mas- vou te hackear, vou comer sua mãe. Por aí. Mas, tipo assim, GTA, ele é considerado um jogo hardcore. Mas eu já peguei GTA e já fiquei só atropelando, dirigindo pela cidade, enfim, passeando pela cidade. Você não precisa... A missão, elas não tem uma conexão com a história. Entendeu? Alguma ou outra desenrola a história, mas em si não tem história. Aliás, ninguém joga GTA pela história, né? Eu acho que assim, o GTA V, né, pra não fugir muito do foco aí falando de GTA V, mas bem brevemente, o GTA V ele teve um investimento muito grande, então nessa questão de história, até o mundo, como funciona, realmente é muito interessante no GTA V. Mas que nem assim, na época do San Andreas mesmo, ninguém jogava pela história, né? Como você disse, assim, tinha uma história muito boa até, na minha opinião, mas a galera mesmo jogava mais pela zoeira. Mas eu acho que assim, o problema é a definição aí, né, do hardcore, do termo aí, ligado a Porque gráfico, ligado você pode jogar de forma casual, né, no GTA. Você pode chegar lá, Isso. ligar seu carro, ir lá. Você pode até ir parando nos sinais se você quiser. Isso, exatamente. Porque se você for ver quem zera Pokémon, então é um jogador super hardcore. Porque pra zerar Pokémon é no mínimo 30 horas. No mínimo, pra você jogar. Então, o jogador de Pokémon é extremamente hardcore. E se E você quem for veio explorar jogando? ainda, né? Não, passa gente, de isso. 90 horas fácil. E outra, você vai jogar competitivo no Pokémon, cara, eu nem tento, sério mesmo. É um negócio assim de outro Exatamente. mundo. E tem um gráfico E- infantilizado, né? O Pokémon tem um gráfico Sim. infantilizado. E eu considero hardcore ele. Não considero ele Extremamente. casual, não. Aliás, o Zelda também, pô, Zelda, você tem umas dungeons lá que você às vezes tem que parar e pensar por 3 horas pra ver o que você vai fazer, porque a não ser que você recorra a detonados, são coisas que exigem um esforço pra você terminar ele, não é algo trivial, entendeu? Isso não foi uma referência a Dungeon da Água no Ocarina of Time, não foi. Não mesmo, né? Leandro, você me fez pensar até numa coisa aqui. Muitos desses jogos que as pessoas hoje consideram hardcore, eles são muito fáceis, cara. Eles te dão tudo na mão, assim. Você não tem que pensar, você não Tem tem que ficar tutorial a cada analisando. passo. Cara, você tem checkpoint, você dá um passo, você tem checkpoint. Você pega um negócio, você tem checkpoint. Você morre, você volta 1 segundo atrás, cara. Você tem dica a cada minuto de como passar em determinada parte. Exatamente. Se você demorar um certo tempo, você tem dica, tipo, Sim. é complicado. O checkpoint até o Mario tem, né? Com aquelas bandeirinhas de meio de fase. Mas é um. E às vezes, pra outra, você chegar nele... Você tem que chegar até você chegar na bandeirinha, né? O problema é que nem falaram aí, você chega, tipo, você dá um passo, morreu. Você sai exatamente na frente de onde você morreu. É quase como um respawn instantâneo, né? o negócio, exatamente. Não é um checkpoint. Então, O assim, que me mata- você vai jogando e vai aparecendo lá em cima da tela. Checkpoint alcançado, checkpoint alcançado, checkpoint alcançado. Então, assim, você não dá muito valor à vida, né? Tipo assim, você vai, deixa eu tentar aqui passar pelo meio de todo mundo pra ver se eu consigo passar. Morreu, eu vou voltar aqui mesmo? Então beleza, tá tranquilo. Você vai voltar com sangue cheio. E uma outra coisa que me deixa puto nos jogos é, supondo, você escolheu a dificuldade média. Você morre muitas vezes em determinada parte, o jogo te dá a opção de você reduzir
a dificuldade do jogo pro fácil. Isso acontece muito no God of War, velho. Sim. Eu lembro. Como? Isso não faz sentido, cara. Tem jogo que reduz automaticamente. E o jogo ainda tá te chamando de ruim. Velho. Não tem como um jogo assim ser hardcore. Eu não sei se vocês chegaram a ver, né? Que diz que recentemente, coisa que eu digo assim, coisa de uns 3, 4 anos atrás, saiu uma notícia que a Nintendo tava fazendo, né, uns testes aí com a criançada aí da nova geração, dando aí o primeiro Mario pra galera jogar. E eu não lembro exatamente qual era a porcentagem, mas era uma coisa bem elevada, assim, cerca de 70% que não conseguia concluir a fase, tipo, morria no primeiro Goomba, caía no primeiro buraco. E aí a Nintendo perguntava, mas qual a sua sugestão pra gente melhorar o jogo? E daí, o que era a sugestão da galera? Coloca aqui um tutorial explicando como é que você pula. Caraca. Então, coisas do tipo, diminui a dificuldade, que foi exatamente o que vocês estavam falando. Você sabe, por exemplo, que o nosso Super Mario 2, ele foi lançado aqui no Ocidente, em substituição, na verdade ele é um ROM hack, né, esse Super Mario Exato. 2. Porque o Super Mario 2 original é o Lost Levels, que foi considerado muito difícil para o Ocidente e não foi lançado aqui. Então, na verdade, somente no All-Star. na verdade, a própria Nintendo também já fez essa facilitação, né? Exato. Mas as pessoas querem coisa muito de bandeja, né? Ninguém tá interessado em realmente jogar e quebrar a cabeça num jogo. E, eu acho isso muito chato. Por isso que eu não sei se os jogos hoje podem ser considerados hardcore. Na minha opinião, nenhum jogo, a não ser, por exemplo, o Dark Souls, que é muito difícil, até pela jogabilidade dele mais travada, assim, mais lenta, né? De você dar um golpe, ele simular o golpe de não ser imediato, né? Ele pra mim seria um hardcore. Ele é um jogo difícil, ele é um jogo que você, não necessariamente difícil, mas que ele vai demandar um tempo e um esforço para você terminar. Pra mim, a definição de hardcore e casual é isso. Se um jogo, por exemplo, aquele Candy Crush. Candy Crush é um jogo que você vai jogando lá sem depender de esforço. É muita sorte, é menos técnica e mais sorte. Então ele é um jogo casual. Agora, um jogo que demanda tempo e esforço é um jogo hardcore pra mim. Eu acho que assim, o que faz, né, a diferença entre um jogo casual e um jogo hardcore não é necessariamente o jogo, e sim a forma com que o jogador joga. Por exemplo, eu cheguei a fechar 100% o Wario do Wii. Então, não o Wario Land plataforma, o Wario Smooth Moves. Então você fala, mas é um jogo casual, né? Só ali uns minigames e tal. Mas você já pensou em como que é zerar aquilo 100%? Cara, é terrível. Eu passei horas e horas. Então, assim, o que eu quero dizer? O jogador faz o jogo hardcore. Por quê? Então, porque eu tinha como meta fechar o jogo 100%. Um jogo que era casual. Mas aí eu acho que é aquela diferença. Tipo assim, você naquele jogo, você jogou um jogo casual de forma hardcore. Mas a proposta do jogo mesmo não é você terminar o 100%, é você terminar a campanha, e é fácil você terminar a campanha, entendeu? Sim. Então mas você aí... foi hardcore ali, você jogou de forma hardcore. Entendeu? Então, mas é exatamente isso que eu quero dizer, o que faz o jogo hardcore, porque pra mim, um jogo casual, produzido pra ser casual, ele se tornou um hardcore, porque ele tinha um único desafio ali, que era completar o 100%, eu topei esse desafio, e aí eu pude perceber que a casualidade dele nem era uma coisa besta, uma coisa disfarçada ali pra você passar um tempinho jogando, porque por trás desse desafio era um negócio completamente complexo, assim, difícil pra caramba mesmo. Então, assim, eu acho que tem muito disso. Como vocês falaram até do Angry Birds, ele é casual, você fica ali só puxando o dedo pra trás, matando os porcos, pá, mas pra você fazer ali todos os desafios, pra você realmente ser bom, você vai ter que ser hardcore eventualmente. Então eu acho que quem faz o jogo hardcore é o jogador. O próprio Zelda Ocarina of Time, ele já é hardcore por natureza, mas ele tem como ficar extremamente difícil, que é aquela questão de você completar, pegar as aranhas douradas, e aí tem aranha dourada que você só pega quando é criança, tem coisa que você só faz quando é criança, quando é adulto. Então, tipo assim, envolve um esforço bem grande aí, né?
E isso realmente acontece na vida real, né? Tem coisa que a gente só faz quando é criança. Vai depender de como você vai querer jogar o jogo. Então, é isso. Eu acredito que essa é a grande diferença. Vocês até, a gente, né, voltando lá no assunto do GTA, o GTA também. Você pode jogar aí hardcore, completar a história, enfim. Ou você pode ficar atropelando pessoa na calçada. Então você tá jogando de forma casual. E aí, quais são os requisitos para o jogo ser considerado um jogo de criança ou um jogo de adulto, né? Complicado. Provavelmente uma pessoa vai falar pra você, um jogo de criança ele é colorido. Ele é bestinha, mas vamos pegar, por exemplo, tem um jogo chamado Naughty Bear, que você tem uma vila de ursos coloridos, felizes, só que o seu personagem principal ele é um urso psicopata e tipo, a ideia do jogo é você ficar matando esses outros ursos. Você pode fazer mortes agonizantes e outras coisas. Você pode ver, é uma cor, tipo, é uma temática que as pessoas vão falar, é um jogo infantil. Mas não, eu não acho que é um jogo infantil. Da mesma forma que às vezes você pega um jogo que ele é super realista, mas você não fala que ele é adulto. Na verdade, jogar videogame, pra mim, sempre foi uma coisa relacionada com o meu lado infantil, né? Então, assim, eu jogo videogame desde criança, então é difícil analisar. Porque, por exemplo, meu pai acha que é coisa de criança. Acho que muitos pais acham. Muitos pais acham. Então, tipo assim, eu acho que a temática adulta também não é tão adulta assim, né? Mas vamos lá, vamos pela que a maioria acha. Então, seria um jogo realista, um jogo com morte, seria jogo adulto? Entendeu? Citando o exemplo do Naughty Bear aí, que você falou. Ele teria uma temática adulta só porque tem morte? Então, não sei. É complicado. Antigamente poderia ser. Eu acho que antigamente um jogo com mais violência, com mais sangue, muita porradaria, assim, poderia ser um jogo mais adulto. Mas hoje em dia, velho, as crianças estão jogando isso tão tranquilamente. Meus sobrinhos, por exemplo, jogam Resident como se fosse normal. Mortal Kombat pra eles é... Cara, o Mario pisa na cabeça de tartaruga. Cadê os ativistas agora, né? O Mario é um assassino, bicho. Os blocos do Mario eram pessoas, né, de Mushroom Kingdom, né, foram transformadas em blocos. E ele quebra os blocos. O Mario pega um dinossauro, soca a cabeça dele até dizer chega, e depois no abismo ele pula e deixa o dinossauro morrer, cara. E aí, quem é o hardcore, não é? Hardcore. Psicopata, velho. Ô, você não acha que ele é hardcore? Ele é. Mas eu acho que assim, essa questão, o que é um jogo de criança? Por exemplo, um jogo já tem, né, já vende alguma coisa de criança, por exemplo, Ben 10, um jogo do Ben 10, é um jogo de criança, certo? Porque não tem como fugir disso, porque é o Ben 10. Não, gente, não querendo ser preconceituoso aí com quem gosta de Ben 10, eu só tô dizendo que já é uma temática já mais puxada. É voltada pro desenho. público infantil, né? Isso, exatamente. Agora, quando é um jogo só pelo estilo gráfico, a gente fala, não, é um jogo de criança, como, por exemplo, o jogo do urso que vocês falaram, Mario, enfim, Donkey Kong. Então, acho que assim, o problema atualmente é que as pessoas falam que é esse rótulo de hardcore porque tem um gráfico realista, porque eu tenho uma arma na mão, porque de repente a câmera é primeira pessoa. E, cara, hardcore... que você dá um passo e checkpoint, pra mim não tem nada de hardcore, sim casual. Então, como eu disse, a casualidade aí quem faz é o jogador. Então, se você for pegar pra concluir mesmo um jogo de verdade, como vocês falaram, vai demandar técnica, vai demandar tempo. Então, isso que é o jogo hardcore. A temática infantil, aí é como eu disse, né? O jogo já foi feito, né, para um público infantil, como um exemplo do Ben 10, hein? E o pessoal, e Deus tá vendo, né? O pessoal que reclama aí de Deus jogo adulto, falando, só jogo jogo adulto, eu quero só jogo adulto. Tá lá, cheio de emulador instalado, com Super Mario World. Papai do céu tá vendo isso aí, hein? Aliás, foi uma coisa aqui que haters gonna hate, mas tudo bem. Tava vendo uma discussão esses dias, né, que o pessoal tava conversando. Você pega esses jogos que o pessoal fala que é muito hardcore, tipo Call of Duty, qualquer outra coisa. Você fecha uma vez, assim, você fala, não vou mais jogar modo história nem nada, você deixa quieto. Os jogos da Nintendo, cara, todo mundo fica voltando pra jogar uma vez, outra, baixa o emulador, rejoga. Então, cara, eu acho que é uma comparação bem válida. Tipo, por que a gente considera hardcore? Tipo, a gente joga uma vez,
esquece, geralmente, tirando quem é fã. Esses jogos que são criticados como infantis e outras coisas são jogos que a gente tá sempre rejogando. Todo mundo quer jogar Mario, cara. É difícil você achar uma pessoa que não joga. Sim, e pra cutucar ainda mais os haters, não sei se vocês se lembram, na época que saiu um rumor de que o Xbox One não poderia vender os jogos, né, que o jogo seria aí meio que associado ao console, teve uma entrevista com alguém da Nintendo, que eu não me lembro quem, e acho que era com o Regs, né, que ele disse que se a Microsoft estava preocupada em seus jogadores revender os jogos, era melhor então que fizessem jogos melhores, né. Então, é como você disse, eu acho que a Nintendo tem muito cuidado aí com as suas franquias. É difícil você ver um jogo próprio da Nintendo, produção própria da Nintendo, que tem um review menor que 8. Então, isso faz com que o jogo, de fato, tenha um fator replay muito grande. Cara, o Splatoon, nesse ano, no Game Awards, ele ganhou do Halo, ganhou de outros FPS, cara. E com uma temática extremamente infantil. Com gráfico infantilizado, né? Sim. Então, tipo assim, você precisa matar pro jogo ser adulto e ser considerado divertido? Porra, você taca tinta no outro e morre de rir. Entendeu? Você pega um casquinho azul, você pega um casquinho azul ou uma Bullet Bill em segundo lugar... Esse cara é cheater, cara. Isso é adulto pra caramba. Não, o cara tá em segundo lugar, pega uma Bullet Bill. O cara tá em terceiro, pega 2 estrelas seguidas no Mario Kart 8. Esse cara é muito cheater, cara. É muito cheater. Cara. Então, assim, por exemplo, jogo de corrida. Nenhum jogo de corrida seria hardcore, né? Seria... Não. Não, né? Eu acho que seria. Eu acho que não. Pois é, tem gente que curte realismo e fala, a Nintendo não tem um jogo de corrida bom. Porra, Mario Kart é um jogo divertido pra caramba, cara. E, cara, a maioria dos jogos de corrida derivaram de Mario Kart. O Crash Team Racing é totalmente derivado de Mario Kart. Aliás, Little Big Planet Kart. O próprio Sega All-Star Racing, é esse nome, né? Sim. É muito bom tem também. Tem até um de Fórmula 1 de kart, assim, estilo Mario Kart. Sim. Pode crer, eu baixei pro iOS. Bem legal mesmo. São derivados, velho. Mario Kart foi uma franquia que... Mas então, até o Mario Kart mesmo é considerado, na minha opinião, um jogo mais hardcore. Como eu disse, você pode jogar ele de forma casual ali com seus amigos, nas 50 cilindradas, ou você pode tentar completar aí 3 estrelas em todos os campeonatos, em todas as cilindradas. Você vai pegar lá o Mirror Cup, que as pistas são ao contrário. Você vai pegar 150 cilindradas ou 200 cilindradas, você arranca seus cabelos de ódio, porque você tá em primeiro, a corrida inteira, chega no final, o cara tá em segundo e pega uma Bullet Bill. Tem outra coisa isso também, ferra, né? velho. Retomando um pouco o que a gente tava falando. Que nem essas pessoas que elas consideram que para um jogo ser mais hardcore, mais adulto, ele tem que ser violento. O que tem mais violento? Um Mario Kart, que você joga Bullet Bill, casco azul, fode com a vida de todo mundo? Ou tipo um Forza, um Gran Turismo que é puramente corrida? Aí é a proposta dos públicos, né? Tipo assim, aí é a questão... A Nintendo sempre foca muito em todos os públicos. Eu vou atender o meu público de uma maneira geral, não só criança, não só adulto. Eu quero fazer um jogo que todo mundo possa jogar. Todo mundo se divirta. Já esses jogos de mais realistas, assim, você pega o público mais adulto, né? Então, por exemplo, Gran Turismo é um simulador. Eu, por exemplo, não tenho interesse no Gran Turismo, porque se eu quiser dirigir, eu pego meu carro e dirijo, entendeu? Mas é uma coisa minha. Agora, o público infantil e o público adulto podem jogar Mario Kart também e se divertir. Sim. E é bem violento você jogar. Às vezes você pega 3 casquinhos vermelhos e você metralha o da frente. Né, ô Terrace? Um Bullet Bill estrela, né, em segundo lugar. É terrível, metralha mesmo. 2 estrelas ainda, né? Sim. Mas aí a questão da dificuldade, da técnica, do desafio. Por exemplo, eu vi um vídeo de um cara, na época que ia lançar o Grid Rally. Ele era um piloto profissional, jogando, né, naqueles volantes, naquelas máquinas preparadas para isso, jogando o Grid Rally na dificuldade profissional. Então você via o cara jogando, tipo, ele estava realmente pilotando um carro ali durante um rally.
Então, assim, é um jogador qualquer que faz isso? Não é? O cara, ele é piloto profissional. Então, assim, entra aí a questão hardcore nesse sentido da dificuldade. Ou o cara põe lá com auxílio, com esses jogos de corrida também, né? A gente falou da questão de dificuldade. Pra quem já jogou Forza, Gran Turismo, sabe que tem aquelas linhas que você vai acompanhando pra você saber como que você tem que fazer a curva, a hora que você tem que reduzir. Então o cara joga de forma casual, porque ele vai acompanhando a linha tá verdinha, ele senta o chinelo, vai ficando amarela, ele reduz, vai acompanhando na hora de fazer a curva. É um jogo de corrida casual, entendeu? Agora se o cara joga numa dificuldade difícil, que ele tá jogando no manual, ele tem que mudar a marcha, ele tem que saber fazer a curva, aí é um jogo hardcore. Uma outra coisa que me incomoda, isso daria até um podcast que a gente vai analisar no futuro, né? Mas assim, a questão de que o pessoal tá falando, jogo hardcore é aquele jogo realista. Mas os jogos, não sei se vocês concordam comigo, os jogos realistas de hoje, eles estão, vamos supor, 60 horas de gameplay. 40 são cutscene ou você não fazendo nada de útil pra história, né? Então, assim, é uma coisa complicada, porque nesse caso o cara não é um jogador hardcore. Ele é um jogador casual jogando um jogo que ele considera hardcore. Entendeu? Porque ele tá mais assistindo. A proposta, por exemplo, desses jogos é essa, contar a história via cutscene. Mas você jogar mesmo não joga muito, né? Eu não vou falar que The Order, esses jogos seguem esse sentido, porque daqui a pouco o pessoal começa a achar ruim também, né? Eu jamais vou falar de The Last of Us. Porra, The Last of Us Jamais. Mas um jogo que eu acho hardcore pra caralho é o Smash Bros, velho. Nossa, pra completar aquilo é impossível. Porra, eu acho muito hardcore. Nossa, cara, eu devo ter tipo umas 400 horas no Brown do Wii e faltam o quê? 5 troféus. E desses 5 troféus, o pior dele é completar o Boss Battle no intenso, cara. Puta que pariu, desculpa o palavrão. Alguém já fechou completar o Boss esse Battle jogo, no assim? intenso. O que é, Will? Cara, alguém já fechou esse jogo 100%? Cara, eu nunca conheci um Já. jogo, sério. Não, pior que tem uns asiáticos que faz isso, né? Não, asiático não conta, cara. Asiático faz tudo. Do ocidente, da linha do meridiano pra cá, tem alguém? Tem que ser pessoa, velho. Tem que ser uma pessoa normal. Não, cara, mas o Boss Battle no intenso, porque o que falta é o Boss Battle no intenso, o Boss Battle com todos os personagens, com 20 e com 10 personagens, aí eu completo o Brown 100%. Mas é muito foda, cara. Tem troféu, por exemplo, que você tem que pegar, tem o esqueci o nome, acho que é Target Attack, alguma coisa assim, que você tem que destruir os alvos. Tem troféu que você tem que pegar terminando a fase em menos de 1 segundo lá, tem um determinado tempo, tipo, use o Fox e termine a fase em 1.2 segundos. Cara, isso não dá tempo nem de você começar, a hora que vai o gol, tipo, 1 segundo, tá ligado? Aliás, a gente tem aí no exemplo do Smash Bros, um negócio que eu li outro dia, finalmente uma versão hardcore de Super Smash Bros. Aí tava lá aquele Battle Royale do... Chato! Vocês já jogaram? Eu já. Eu platinei ele. Cara, você só bizarro. finaliza ele com um especial e aí você fica dando soco à toa lá, sabe? Só pra poder encher a barrinha e detonar o cara com o especial. E quando você usa especial nível 3, todos os inimigos morrem automaticamente. Eu achei muito fácil, cara. O que você achou? Puta, eu lembro, eu joguei esse jogo. É fácil. É fácil, né? Não, ele é muito ridículo fácil. de fácil, velho. Então, Cara, não, eu e nunca tem joguei, uns eu só lá... sei que Tem personagem no Battle Royale que o especial nível 1 já acerta a fase inteira, velho. Então você já mata os 3 e pronto. Tipo assim, o jogo é divertido, mas assim, eu achei ele chato só a questão da repetição, né? Mas você jogar ele com um amigo, porra, deve ser muito divertido. Eu joguei no Vita, né? Então eu não cheguei a testar ele fora do portátil, nem sei se tem pra PS3 ou pra PS4. Tem pra PS3. Tem pra PS3. Deve ser divertido O você 4, jogar não de sei. 2, né? Mas, Cara, eu joguei ele com meu amigo, eu não mais sei do muito mesmo. não. não? É mais do mesmo. Então a minha impressão é... Só vai ter mais um player com um pouquinho mais de noção do que a máquina. só vai não ter mais um muda player muito. dando soco no ar pra soltar especial e acertar a tela inteira. Ele é tedioso, velho. Chega uma hora que ele é tedioso, igual eu. Tive que zerar com todos. Se tornou hiper tedioso. Eu joguei ele logo que a PS Plus deu
deu ele de presente, assim, né? Eu cheguei a jogar ele, joguei ele um dia, falei, caralho, que jogo maneirinho e tudo mais. Aí, fui jogar com outro personagem, a mesma coisa. Aí fui jogar com outro personagem, a mesma coisa, eu desinstalei. Que isso, gente? Minha opinião foi uma merda, assim, cara? Falou bosta, Leandro. Falou bosta. Eu percebi que tinha um eco na sua voz. Mas então, aí o pessoal falou do jogo desse Smash Bros. Hardcore. E eu acho exatamente o contrário. Sabe qual que é o jogo mais hardcore que existe? Battletoads, cara. Putz, Battletoads é um negócio... Aquela fase da moto, Battle Maniacs. Nossa. Eu dei final no emulador usando save state, porque senão é impossível, cara. Aquele jogo sem emulador, sem save state, é impossível. E é um jogo infantilizado. Um gráfico infantilizado. Né? Se você parar pra pensar, por exemplo, Metal Slug. Puta jogo divertido, cara. Mas também é um visualzinho meio cartunesco, que seria considerado hoje um jogo infantil. Mas é um jogo extremamente difícil, extremamente divertido. E há quem dizer que não, você tá enganado porque é hardcore porque tem tiro. Tem gente com essa opinião, porque eu já vi no Facebook gente falando, não, é hardcore porque tem tiro. Mas Splatoon tem tiro. Splatoon, pois é. Metroid tem tiro. Cara, eu vou fazer uma confissão aqui pra vocês, hein. Metal Slug me tirou muito dinheiro em fliperama, cara. Eu digo mesmo sobre King of Fighter. Cara, é verdade. King of Fighter 97, 98, 99, eu gastei muita grana em fliperama. Rapaz, também. O que eu tirei de ficha em Street Fighter 2 no fliperama, que eu tirei de ficha dos outros, eu perdi no King of Fighters. Rapaz, que jogaço. Mas então, aí é tipo assim, esses visuais cartunescos, eles têm jogos muito hardcore, né? Que exigem muito da sua dedicação. O King of Fighters, você precisa evoluir com os personagens. Evoluir assim, no que eu digo, se evoluir, treinar, exatamente. Treinar com aquele personagem até você adquirir uma perfeição e lutar contra um amigo, alguma coisa assim, e apelar com ele, né? Trancar o cara no canto e apelar. Entendeu? Então, assim, é complicado, porque hoje o pessoal tá fazendo essa confusão. Se ele é gráfico desenhado, eu não quero, porque eu quero só gráfico realista. E aí perde excelentes jogos, né? Eu acho que isso que você falou de perder, né, excelentes jogos, é uma coisa que o pessoal devia realmente parar pra prestar atenção. Por exemplo, eu mesmo já fui, não vou dizer hater, mas eu já fui muito preconceituoso aí com a Sony. Tipo, porque realmente nunca me foi atrativos exclusivos da Sony. Hoje eu tenho um Play 4 e eu acho assim, eu acho bacana, cara. Tem jogos aí, Little Big Planet mesmo, Infamous, então o Uncharted eu achei legal. Então assim, The Last of Us. Então eu passei a conhecer jogos que eu passei a gostar. E eu falava, tipo, não quero isso pra mim, nada a ver isso aí, cara. Eu achava, tipo, Infamous mesmo um negócio muito babaca. E eu platinei o Infamous no Play 4. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que se dar a oportunidade de conhecer coisas melhores. Não digo melhor, mas coisas diversas. Porque aí você passa a conhecer jogo bom. Porque aí o pessoal, de repente, se prende a uma plataforma, defende uma empresa como se fosse a própria mãe, e não é bem assim, cara. Você não tá ganhando nada com isso, muito pelo contrário. Você ainda é o prejudicado, porque você deixa de conhecer uma série de jogos que, cara, são do caralho, são bons pra caramba. Quem dera se a gente pudesse ter dinheiro pra comprar todos os videogames, né? Eu digo sempre o seguinte, se o jogo é bom, depende da plataforma, eu quero jogar todos. Cara, eu acho que como jogador você tem que jogar, não importa a plataforma. A gente só não pode se fechar. Exatamente. Mano, e fanboy, cara, fanboy é cego. Fanboy é cego. Você pode ter o jogo melhor da plataforma que ele odeia, ele vai falar que o jogo é um lixo. Cara, você quer ver um exemplo? Fanboy é burro. Eu adoro os jogos da Nintendo. Pra mim são jogos espetaculares. Mas sabe qual que é o meu jogo preferido de todas? Exceto... É que tipo assim, tá no mesmo patamar do Zelda, assim, digamos, né?
É o Shadow of the Metroid. Colossus. Porra, Bom. aquele é jogão Bom, demais, cara. né? Caraca, mesmo. bicho, quem não Eu não conhece esse jogo... Você não gosta? Não gosto, cara. Sério? Sério. Cara... Mas é uma opinião minha. Gosto. Eu acho que eu jogo foda, mas eu não gostei de jogar ele. Ele é um jogo bem direto, né? Uhum, Ele é um você jogo não bem tem que direto, ficar... só tem um objetivo. Ele é até curto, se você Seu parar pra objetivo. pensar, né? Se você... Sim. Eu zerei ele a segunda vez que eu joguei, como eu conhecia tudo. Eu zerei ele com menos de 2 horas, eu acho. Foi rápido, 3 horas, não sei. Foi rapidinho que eu zerei. É porque ele é bem direto. Uhum. Você vai, são 16 Ele é um chefes, né? Colossus. Isso. E você mata eles rapidinho. Depois o trabalho maior é você chegar e voltar. Depois que você aprende a manha de matar, acaba demorando mais pra você chegar no chefe e voltar do que pra você matar mesmo. Sim, e aí como vocês falaram, né, tipo, eu também tô nesse caso, eu gosto pra caramba da Nintendo, acho que assim, desenvolvedora é a minha favorita, mas tem 2 jogos que eu não abro mão de forma alguma, e eu acho que assim, tá melhor até do que certos Zeldas ou certos Metroids, que é o Chrono Cross e o Castlevania Symphony of the Night. Nossa, The Night é jogo, hein? Melhor Metroidvania É de mítico, todos véio. os tempos, cara. Cara, eu joguei ele no Play 1, versão americana, versão japonesa, versão Hack em português. Tô jogando agora, na verdade, a versão do Saturno, que é muito bom mesmo. Deixa a versão do Play 1 no chinelo. A versão do Saturno tem uma fase a mais, né? Tem uma área a mais, né? Sim, você joga com a Maria, ela é extremamente apelação, cara. Você tem um especial que você solta um dragão. Tipo, eu matei o primeiro chefe só soltando esse especial do dragão. Que é aqueles 2 carinhas que um voa e o outro carrega ele. Slogra e Gaibon. Isso. Eu matei ele usando um especial da Maria, cara. Que ela solta um baita dragão muito overpower, muito foda. É um dragão, cara. Puta, é um dragão. Olha Você que acabou foda. de me deixar triste, cara. Saudade desse jogo. Nossa, o jogo é muito bom, velho. cara. Aquele diálogo do Richard e o Drácula. Die Monster. Die Monster, not belong to this world. What is a man? É isso? É isso, galera. É isso. Considerações finais. Eu tenho uma consideração. Pro pessoal não levar o videogame tão a sério, né? Sim. De... Procurar conhecer dos jogos de todas as plataformas. Exatamente. Não julgar antes. Exatamente, porque tem jogos que às vezes estão visual cartunesco, que são excelentes jogos, e até se você é ao contrário, se você só gosta de jogos da Nintendo, tem jogos com visual realista que são excelentes jogos. São histórias magníficas, né? Exato. Sim. Só dando um testemunho aqui também, né, sobre um jogo mais ou menos assim, apesar que ele não tem um gráfico muito realista, mas assim, que eu particularmente não gosto muito de FPS, não costumo jogar muito mesmo. E eu comecei a ler, né, sobre o BioShock Infinite, e tipo, nossa, todo mundo, porra, do caralho, ganhou uma pá de prêmio. E aí eu resolvi jogar, comprei na Steam, e mano, puta, eu acho que foi realmente o melhor jogo do ano naquele ano, se não me engano foi o que, em 2014? E o jogo é muito foda mesmo, então assim, é como vocês falaram aí, dá-se a oportunidade de jogar outras coisas que vocês realmente não vão se arrepender, né? Vocês vão conhecer coisas excelentes que vão, de fato, surpreender vocês de uma forma absurda. Você até falou, foi você ou foi o Michael, Derek? Antes da gravação aqui, da gente começar a gravação, você até falou que a vida, né, é muito séria pra gente ficar levando o videogame também a sério, né? Isso, né? Eu falei também, né, questão, tipo, jogos realistas, o pessoal quer tanto realismo no jogo, mas a vida já é tão realista e a pessoa não leva a vida tão a sério quanto o videogame, né? Exatamente. O videogame tem que ser uma válvula de escape, né, cara? Você tem que jogar ali, você tem que sentar e se divertir. E sem criticar as outras pessoas e sem qualificar. Vamos qualificar se o jogo é bom ou se é ruim. Não vamos ficar dizendo se ele é jogo casual, menosprezando se o jogo é casual. Entendeu? Eu acho que é essa a consideração final que a gente tem que fazer. O resumo disso tudo aqui é vai jogar. Simples. Joga. Liga Pronto. o console, vai jogar, vai se divertir.
Para de ficar arranjando treta no Facebook, xingando os outros, xingando a mãe dos outros, falando que vai hackear os outros. Pega o controle e joga. Chamando no PVP. Vamos tirar X1. Para de chorar porque o jogo não roda 60 FPS. Porque... Para de xingar no Twitter. Eu vou xingar muito no Twitter. É isso, galera. Pra fechar minha parte, né, eu gostaria de dizer que a minha opinião sobre a casualidade e o que é hardcore é a forma que você joga e sem esse preconceito aí, costumem jogar, joguem de tudo que realmente vai mudar aí o ponto de vista de vocês. É isso? É isso aí. É isso. É isso. Então até o próximo cast, o número 2. Assim esperamos. Até lá. Até. Até lá. Falou!